Aos Tessalonicenses, estamos seguindo aqui a nossa exposição deste texto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possam fazer essa leitura juntos. Você que está em casa também, você possa ler conosco. Hoje nós iremos falar sobre o amor que persevera mesmo na ausência. Nós estaremos lendo esse texto para a nossa edificação. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 até o versículo 20. Diz assim o texto sagrado: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que possamos ter este amor cristão reinando no seio da igreja, em cada família, Senhor. Um amor que persevera, mesmo na ausência, mesmo na separação, mesmo na dificuldade, mesmo na perseguição. Que este amor possa, ó Deus, acalentar, ó Deus, tocar e, ó Deus, e arder em nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, em que muitos relacionamentos são descartáveis. Vivemos relacionamentos frágeis e superficiais. A distância, seja física ou emocional, muitas vezes esfria vínculos que antes pareciam fortes. Quantas amizades se perdem com o tempo? O tempo passou, o amor esfriou, o relacionamento acabou. Quantos compromissos são abandonados quando surgem dificuldades, tempestades e na caminhada da vida? No entanto, quando chegamos ao texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 17 a 20, nós encontramos algo profundamente diferente. Um amor pastoral intenso, perseverante, espiritual, mesmo com a distância, mesmo com a ausência. O apóstolo Paulo não vê os Tessalonicenses como meros ouvintes da palavra de Deus, mas como filhos espirituais, uma grande família, família de Deus, parte do seu coração, motivo de sua alegria, motivo de sua esperança e também da sua recompensa, da sua coroa. Paulo, ele escreve em meio a acusações. Os seus opositores insinuavam que a sua saída de Tessalônica demonstrava descaso, que Paulo abandonou os irmãos, que não se importava com esta igreja. Mas em vez de responder com dureza, com frieza, ele responde com afeto, com carinho, com amor no coração. O seu argumento não é apenas lógico, mas emocional, pastoral e profundamente teológico. E este texto revela não apenas o coração de Paulo, mas o coração do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação. E nós podemos dizer que a grande ideia desse texto é que o amor cristão persevera na ausência, resiste na oposição e se alegra na eternidade. E nesse texto nós aprendemos 3 verdades sobre o amor cristão que persevera. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o amor cristão permanece mesmo na separação. Vamos ver isso comigo? O amor cristão permanece mesmo na separação, mesmo na ausência. Veja o que diz o verso 17. Abra sua Bíblia nesse texto aí. Diz o texto assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Então Paulo, ele descreve a sua separação dos Tessalonicenses aqui com uma palavra extremamente forte: orfanados. De onde vem a nossa palavra órfão? Quando os meninos ficam órfãos, porque o pai partiu, precocemente, e deixou as crianças, os filhos, ainda pequenos. Então,
O termo original aqui carrega esta ideia de ter sido arrancado, como um filho que perde os seus pais, ou como pais que perdem seus filhos. Isso nos mostra que o relacionamento entre Paulo e aquela igreja não era um relacionamento superficial, mas era um relacionamento profundo, íntimo, cheio de afeto espiritual. E a separação aqui não foi uma separação voluntária, um desejo de Paulo de separar desses irmãos, foi algo forçado. Ele foi forçado a sair dessa cidade de Tessalônica, por causa da perseguição religiosa. Paulo, ele deixou Tessalônica, não por vontade própria, mas foi obrigado a sair às pressas, por causa de uma perseguição intensa contra ele, contra também Timóteo e contra Silas. Os judeus aqui incrédulos, eles provocaram então um tumulto na cidade, uma turba na cidade. Eles então se juntaram à malandragem e ameaçaram então a segurança dos missionários da igreja. E para evitar maiores danos, os irmãos enviaram Paulo e Silas durante a noite para outra cidade chamada Bereia. Então ele foi para uma outra cidade, porque ele estava correndo o risco de morrer. Assim, meus irmãos, sua ausência não foi abandono e nem descaso, como eles estavam insinuando, mas fruto de uma intensa oposição ao evangelho. Por causa da perseguição, ele saiu então dessa cidade, e ele estava então separado, orfanado desses irmãos, não por vontade própria, mas por causa da oposição. No entanto, ainda assim, o seu amor pastoral e cuidado pelos tessalonicenses permaneceram vivos, constantes e inabaláveis, mesmo na distância. Mesmo na distância, Paulo não deixou de orar para esses irmãos, de amar esses irmãos, e de estar escrevendo esta carta para esses irmãos. Seus inimigos usaram isso para acusá-lo de abandono, mas Paulo rebate dizendo: ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Em outras palavras, nós estamos longe fisicamente, mas não emocionalmente, e nem espiritualmente. Essa expressão diz assim: não porém do coração. Isso revela algo essencial, meus irmãos. O amor cristão não é limitado pela geografia. Apesar de eles estarem ausentes fisicamente, eles levavam a igreja no coração e nos pensamentos. Paulo estava em outra cidade, em outra missão, em outra localidade, mas não deixava de carregar esta igreja no coração. Ele estava dizendo: eu estou órfão da presença física, mas não do coração. Eu carrego vocês no coração. O desejo ardente de Paulo, Silas e Timóteo era estar com os tessalonicenses em pessoa, vendo o rosto deles. Paulo era um pastor amoroso, afetuoso, cheio de amor por esta igreja. Pense em uma mãe, meus irmãos, que precisa se separar de um filho por circunstâncias difíceis, ou por estudo, né? Minha filha está em outra cidade, em outro estado, a gente não deixa de amá-la e de orar por ela. Então Paulo, mesmo distante, seu coração permanece ligado a essa igreja. Assim também uma mãe, mesmo que o filho esteja distante, o seu coração está ligado ao filho. Então essa mãe pensa, ora por ele, se preocupa com ele. Assim era Paulo, pensava nessa igreja, escreveu 2 cartas para esta igreja, e orava por ela, e se preocupava com ela. Nosso amor pela igreja, meus irmãos, não pode depender apenas da proximidade física. Nós devemos amar a igreja de Deus. Nós devemos estar amando a casa de Deus. Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter essa alegria. Paulo tinha esta alegria de estar junto com o povo de Deus. E nós devemos então cultivar vínculos espirituais profundos. Não apenas uma convivência superficial, rasa. A ausência não deve esfriar o verdadeiro amor, o amor cristão. Que nós possamos ter amor pela casa de Deus, amar o povo de Deus. O salmista, quando fala assim,
eu vou arrastado para a igreja. Não, ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter essa alegria, meus irmãos. Mas em segundo lugar, o amor cristão enfrenta a oposição espiritual. Veja o que diz o verso 18. Vamos ler comigo? Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Veja que Paulo aprofunda aqui a explicação do versículo anterior. O seu amor pelos Tessalonicenses não era um amor apenas sentimental, mas um amor prático, ativo, verdadeiro, real, profundo. Ele não apenas desejou voltar, ele planejou, ele tentou, ele se esforçou repetidas vezes para que isso acontecesse. O texto deixa claro que não se tratava de uma intenção vaga ou de uma promessa não cumprida, mas de iniciativas concretas que foram frustradas. Paulo, ele enfatiza aqui a sua ação pessoal. Ele fala assim, pelo menos eu, Paulo, ele tentou, ele planejou, ele quis ir. Ele quer que a igreja compreenda, meus irmãos, que o seu desejo era genuíno, verdadeiro, intenso, em plena harmonia com os seus companheiros. E ele tentou voltar, não apenas uma vez, mas duas. Isso indicando o quê? Insistência, perseverança, compromisso pastoral com esta igreja. No entanto, apesar de todos os esforços, ele fala assim, contudo Satanás nos barrou o caminho. Vamos ver isso? Contudo, Satanás nos barrou o caminho. A expressão aqui, barrou, carrega uma imagem militar, muito forte. Era usada para descrever a ação de um exército que destruía estradas. Quando o exército ia tomar uma cidade, ele ia destruindo as pontes, as estradas, colocando empecilhos, obstáculos para impedir o avanço do inimigo. E Paulo, portanto, está dizendo que houve então uma intervenção deliberada, estratégica, para impedir a sua volta. Alguns pensam que Paulo não voltou para que Jason não perdesse a sua liberdade, porque ele pagou fiança para ficar respondendo o processo em liberdade. Então, para que Jason não voltasse para a prisão, Paulo então não voltou para aquela cidade. Alguns pensam isso. Isso revela, meus irmãos, uma verdade espiritual profunda. A obra de Deus enfrenta oposição real no mundo espiritual. Vejam bem, Satanás não quer ver uma igreja cheia, não quer ver famílias ajustadas, não quer ver as pessoas ouvindo a voz de Deus. Quer que as pessoas possam estar na televisão, nas redes sociais, nas novelas, nos filmes, na Netflix. Então ele luta contra o avanço do evangelho. Ele luta contra a evangelização, ele luta contra as missões, ele vive tentando enfraquecer a igreja, impedir o cuidado pastoral. O objetivo satânico, meus irmãos, nesse contexto, era deixar que os novos convertidos, vulneráveis, fracos, talvez levá-los à apostasia, a negar a fé, abandonar a igreja, abandonar o evangelho. Por essa razão, Paulo chega a dizer, gostaria que você abrisse 1 Tessalonicenses 3,5. Olha que Paulo fala isso lá na frente. Veja o que diz isso. O que diz o texto. 1 Tessalonicenses 3,5. Vamos ler? Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja bem a preocupação de Paulo, para que esses irmãos não fossem provados, tentados pelo diabo e negassem a fé, e o trabalho que ele fez ali fosse inútil. Já Pedro, em sua primeira carta, nos alertou, meus irmãos, em 1 de Pedro 5,8, ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem devorar. O diabo, meus irmãos, ele conhece a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Ele quer a derrota da igreja e do povo de Deus. Por isso,
Pedro chega a dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor procurando alguém para devorar. Graças a Deus, Deus está em redor, né? Para nos guardar. No entanto, meus irmãos, é importante manter o equilíbrio bíblico. Paulo não atribui todo obstáculo a Satanás. Em outras passagens, ele reconhece impedimentos providenciais. Por exemplo, em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, ele fala que o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia, porque Deus queria que ele fosse para a Europa. Então o Senhor diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Às vezes, Deus pode impedir uma ação missionária em alguma cidade, para que ele pudesse ir para outro lugar. Mas aqui ele discerne claramente que é uma batalha espiritual em curso. Aqui ele vê que ele tentou ir, mas Satanás o barrou 2 vezes. Ainda assim, meus irmãos, Satanás não é soberano. Ele pode resistir, ele pode dificultar, ele pode atrasar, mas ele não pode frustrar os planos de Deus. Porque Jesus disse: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto é verdade, meus irmãos, que Paulo não pôde ir, mas ele enviou Timóteo para fortalecer a igreja. O texto diz aqui em 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2, abra sua Bíblia lá nesse texto, logo à frente vocês podem ver que Paulo não pôde ir naquela ocasião, porque Satanás o impediu, mas ele estrategicamente mandou Timóteo, o seu filho na fé. Veja o que diz o verso 1 e 2. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para que em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então Paulo não deixou a igreja sem o pastoreio, sem o cuidado pastoral, mandou um outro obreiro para cuidar daquela igreja. E os tessalonicenses permaneceram firmes na fé. Veja o que diz aí o verso 6. Olha como Paulo fica feliz com a notícia que Timóteo trouxe para ele. Verso 6, vamos ler? Ainda no mesmo capítulo. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então Paulo recebe boas notícias dessa igreja, que essa igreja permaneceu firme na fé, e não abandonou o evangelho da graça de Deus. E posteriormente, Paulo conseguiu retornar a esta região. Quando a gente lê em Atos capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo então vai para esta região, e ele prega o evangelho ali na Macedônia novamente, provavelmente na cidade de Tessalônica. Ou seja, o inimigo, meus irmãos, pode bloquear caminhos, mas não pode impedir o avanço final do evangelho. Martinho Lutero, ele expressou bem essa realidade ao dizer: o diabo é inimigo da igreja, mas é um diabo acorrentado. Em outras palavras, o diabo pode tentar, pode bloquear, mas não pode impedir o avanço da igreja. Imagine um exército. Pense aqui no exército avançando para libertar uma cidade. O inimigo, sabendo disso, destrói pontes, bloqueia estradas e levanta barricadas para impedir o progresso. O avanço se torna mais difícil, mais lento, mais custoso, mas não é impossível. Assim também é a nossa batalha espiritual. Ele se levanta contra as nossas vidas, mas ele cairá pelo poder de Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Assim também, meus irmãos, acontece na vida cristã, no ministério, a resistência a obstáculos, a batalhas invisíveis, mas o avanço do reino de Deus continua. Lembra da oração do Pai Nosso? O Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, Senhor, que o reino de Deus, o governo de Deus esteja sobre nós, que o reino de Deus possa continuar avançando para a glória de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar,
O amor cristão se alegra nos frutos eternos. Veja o que diz o verso 19. Vamos ler comigo? Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, não sois vós? E aqui nós chegamos ao ponto mais elevado e mais comovente deste texto. Depois de falar da dor da separação, da ausência, da perseguição, da realidade da oposição espiritual, Paulo revela o que sustenta o seu coração. Ele revela aqui a alegria futura em Cristo, ao lado daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E ele faz uma pergunta retórica, carregada de emoção. Ele fala assim: quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? E aí Paulo, sem deixar espaço para dúvida, ele responde: não sois vós? Em outras palavras, são vocês. Vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa esperança, vocês são a nossa coroa. Eles eram sua esperança, sua alegria e sua coroa. Eles eram sua esperança, uma igreja firme em Cristo e operosa na fé. Esta igreja estava firmada em Cristo. Eles eram a sua alegria, uma vez que eles estavam servindo a Cristo, o autor e consumador da sua fé. E eles eram a sua coroa, um símbolo de sua vitória, honra e recompensa. Esses irmãos eram frutos do trabalho missionário do apóstolo Paulo, porque ele pregou o Evangelho, e eles nasceram de novo pelo poder de Deus. Os Tessalonicenses, meus irmãos, não eram apenas convertidos, eles eram o resultado vivo do ministério e a evidência da graça de Deus operando, o motivo de sua exultação, o motivo da sua esperança, o motivo da sua alegria e de sua coroa. Mas o ponto mais profundo, meus irmãos, está por trás dessas palavras. Ele fala assim: na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Paulo não está olhando apenas para o presente, ele projeta a sua visão aqui para o futuro, ele projeta a sua visão para a volta de Jesus. Quando Jesus vier, todo olho verá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E nesse dia, ele verá aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, firmes, salvos e glorificados em Cristo Jesus. Isso revela, meus irmãos, algo impressionante. O amor cristão verdadeiro é escatológico, ele pensa na eternidade, ele olha para o futuro, ele olha para a volta de Jesus. Para Paulo, o reencontro com os Tessalonicenses não era apenas um desejo terreno, mas uma realidade futura, certa, viva e próxima. E ele não separa aqui o presente do futuro. A esperança futura moldava completamente o seu amor presente. A Bíblia, meus irmãos, não trata esse futuro como algo abstrato, como algo distante, mas como uma realidade concreta. Os salvos estarão com Cristo plenamente restaurados, vivendo nas eras vindouras. A Bíblia diz que aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, naquele cenário glorioso, Paulo verá os Tessalonicenses como parte de sua coroa, como a sua recompensa do trabalho em Cristo Jesus. Isto é, meus irmãos, como um fruto visível da obra de Deus por meio da sua vida. Vale a pena trabalhar para Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ganhar almas para Cristo. Além disso, há um detalhe precioso, meus irmãos: o amor verdadeiro não é egoísta. Paulo, ele não se gloria em si mesmo, mas ele diz com alegria sincera, verso 20, vamos ler o verso 20, o que diz o texto? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria.
Vamos repetir isso? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, meus irmãos, ele encontra a sua glória, a sua honra, não nas conquistas pessoais, mas nas pessoas que Deus transformou através do seu ministério. Essa alegria está diretamente ligada a parousia, a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E nesse dia, meus irmãos, Jesus será plenamente revelado. Nós iremos vê-lo como Ele é. Nós iremos ver Jesus face a face. Nós iremos contemplar a glória de Deus. Os salvos estarão para sempre com Ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. A obra redentora será consumada, e nesse dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. O que foi feito para Deus, meus irmãos, será finalmente manifestado. Paulo vive com essa realidade em mente. Segundo John Stott, a maior recompensa do ministério não são os bens materiais, mas as pessoas transformadas pela graça de Deus. Coisa maravilhosa é quando o evangelho entra numa família, e famílias são libertas das drogas, da macumbaria, da idolatria, do caminho errado, das orgias, e passam a conhecer a glória de Deus, passam a andar com Deus, passam a ser felizes, passam a ser livres para adorar a Deus. Vive com os olhos na eternidade, olhando para a volta de Jesus. O verdadeiro sucesso não é a visibilidade, não é o aplauso humano, não são os números ou o reconhecimento, não é a fama humana, mas vidas transformadas que permanecem firmes em Cristo. Paulo nos ensina que o verdadeiro investimento na vida não está nas coisas, mas o verdadeiro investimento está nas pessoas. Quando a gente planta a mensagem do Evangelho no coração, seja lá na sua empresa, na sua família, na rua, na praça, na igreja, na escola, na faculdade, em todo lugar, nas missões, nas tribos, nos povos, no hospital, em qualquer lugar onde você está investido em vidas e falando do amor maior, do amor de Cristo. Concluindo, meus irmãos, esse texto nos leva ao coração do ministério cristão. Paulo nos mostra que o amor verdadeiro não depende da presença física. Paulo estava distante, estava ausente, mas ele amava aquela igreja, um amor verdadeiro, e não deixava de orar por aquela igreja. A obra de Deus, meus irmãos, ela enfrenta a oposição espiritual. Satanás não quer uma igreja cheia. Satanás não quer gente ouvindo a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos saber que ele age contra a igreja. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a maior alegria, meus irmãos, está nos frutos eternos, de ganhar vidas para o Senhor. Ele não vê aqui os Tessalonicenses como números, mas como a sua alegria, sua esperança e sua coroa diante de Cristo. E isso confronta, meus irmãos, profundamente a nossa maneira de viver pela fé. Muitas vezes nós valorizamos resultados imediatos, reconhecimento humano, aplauso humano, conforto pessoal, mas Paulo nos aponta para algo muito maior, a alegria eterna de ver vidas transformadas pela graça de Deus. Como viveremos então? Aplicações para a nossa vida hoje, para esta quarta-feira, dia 22 de abril, nesse dia que o Brasil foi descoberto, nesses 526 anos de descobrimento do Brasil, que nós possamos, meus irmãos, cultivar relacionamentos espirituais profundos, que nós possamos amar a igreja de Deus. Esta igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Não basta apenas frequentar a igreja, nós precisamos amar as pessoas, amar uns aos outros, amar a comunhão. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ama a igreja de Deus. Essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, foi selada, batizada com o Santo Espírito da promessa. Invista em discipulado, discipule alguém, ore por irmãos, desenvolva vínculos reais. O Evangelho, meus irmãos, nos chama a comunhão que ultrapassa a superficialidade.
a igreja primitiva vivia assim, perseverante na doutrina, mas também perseverando na comunhão, que possamos ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, interceder uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Mas, em segundo lugar, conviveremos perseverando diante das oposições. Não pense você que você vai viver num campo neutro, não. Tem batalha espiritual. Você vai enfrentar a oposição de Satanás. Satanás muitas vezes vai se levantar contra a sua família para derrotar o seu lar, derrotar a sua fé, para te jogar na lama. E é por isso que nós devemos perseverar. E quando enfrentarmos dificuldade, não desanimar, não desanime. Discirna a batalha espiritual, confie na soberania de Deus. E entenda que nem toda porta fechada é derrota, mas pode ser direção de Deus. Continue clamando, orando, buscando, intercedendo, sem desistir, sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Mas finalmente, meus irmãos, conviveremos vivendo com os olhos na eternidade. Olhe, contemplando a volta de Jesus. Viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Nós precisamos ajustar o nosso foco. Nós precisamos valorizar pessoas acima de coisas. Ganhar uma alma vale mais do que o mundo inteiro, meus irmãos. Trabalhar pensando na volta de Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Trabalhar pensando que Cristo fosse voltar hoje. E buscar frutos eternos, não apenas resultados imediatos. Quem será a nossa alegria diante de Cristo naquele dia final? No fim, o que realmente importará não será o que nós acumulamos, mas quem nós levamos conosco à presença de Deus. Quem você já ganhou para Jesus? Seu pai, a sua mãe, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de escola, de faculdade? Quem você já ganhou para Jesus? Segundo Hernandes Dias Lopes, nós precisamos não apenas aguardar a segunda vinda de Jesus, mas também ganhar outras pessoas para apresentarmos ao Senhor na sua vinda. Quem você vai apresentar naquele dia? A maior glória de um crente, meus irmãos, não é a conquista de riquezas, mas ganhar almas para Cristo. E a Bíblia diz que o ganhador de almas é sábio. Que nós possamos ganhar almas para Jesus, vivendo com os olhos na eternidade, vivendo com os olhos na volta de Jesus. Que Deus os abençoe.